Olá, alunos! Sejam bem-vindos à segunda unidade da disciplina de Metodologia sobre o Ensino da Filosofia. Esta unidade está destinada à reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem em filosofia. Nesta unidade, trabalharemos com 3 textos dos professores Marcelo Perini, Isilda Johnson e Desidério Murcho. Todos esses 3 textos têm um elemento comum, que é, acima de tudo, a relação de que o ensino da filosofia não se separa da atividade filosófica. Em outras palavras, faz-se necessário fazer filosofia para poder ensinar a própria filosofia. Então, de uma forma comparativa, os autores vão dizer em alguns momentos do texto: qual é a finalidade de se aprender a dançar? Ora, em outras palavras, se aprende a dançar porque se quer dançar, porque se tem o desejo de dançar, porque alguém quer aprender atletismo, porque alguém quer aprender a pintar. Ou seja, alguém quer aprender a pintar para poder pintar. Em filosofia não seria diferente. Para que aprender filosofia se não para filosofar? Então, é um desses elementos que está contido nesta própria unidade, essa relação entre aprender filosofia e o próprio processo de filosofar. Entretanto, há um grande erro, um grande equívoco que o senso comum e até mesmo alguns teóricos da área vêm dizendo a respeito sobre a própria filosofia. Ou seja, a filosofia, ela erroneamente é compreendida como uma disciplina que visa determinados fins. Por exemplo, a filosofia deveria aprimorar o raciocínio lógico, desenvolver agilidade mental, ostentar a erudição ou cultivar o espírito crítico. Na verdade, não são esses os propósitos finais da filosofia e, consequentemente, do próprio ensino de filosofia. Ninguém deve ensinar filosofia tendo como propósito de aprimorar o raciocínio lógico ou o raciocínio crítico ou, acima de tudo, ensinar a pensar. Ou seja, será que as outras disciplinas também não ensinam a pensar? Será que compete apenas à filosofia desenvolver esta habilidade nos alunos? Os teóricos, os autores aqui irão discordar desse processo. Então, a professora Isilda Johnson, em determinado momento, ela acompanha uma aluna de filosofia que vai fazer o estágio supervisionado. E na apresentação desta aluna pela professora de estágio, a professora diz o seguinte: a filosofia não se preocupa com as respostas, ou seja, em filosofia o mais importante, as perguntas são sempre mais importantes do que as respostas. A filosofia não tem respostas para as perguntas. Opa! Aí encontramos novamente uma falha muito grande em relação à própria concepção de filosofia. O professor Desidério Murcho dirá que, de certa forma, não há respostas amplamente, ou totalmente, ou plenamente consensuais em filosofia. Entretanto, você considerar que os problemas estão abertos em filosofia, não quer dizer que em filosofia não haja resultados. Muito pelo contrário, a filosofia é uma atividade que busca apresentar respostas. As diferentes respostas, por exemplo, sobre a origem do mal, sobre a constituição da sociedade moderna, sobre as diferentes propostas de organização política, são respostas dadas pela própria filosofia. A filosofia não tem respostas consensuais. De certa forma, isso também é um equívoco, porque há dentro da comunidade filosófica alguns elementos, alguns acordos, alguns consensos, que, se você não obedecer esses consensos, teoricamente você também não estará autorizado a fazer uma filosofia de qualidade. E terceiro, que a filosofia não tem um rumo a seguir, ou seja, que a filosofia anda por aí de uma forma aleatória, de uma forma ingênua, sem perseguir, digamos assim, um ponto de chegada, sem saber para onde vai. Então, em linhas gerais, são todos preconceitos, são todas formas equivocadas de se compreender a própria filosofia. Então,
A filosofia também não é meramente uma discussão aleatória. Por quê? Os autores dirão que a mera discussão, o mero bate-boca, ele tende a gerar o quê? Uma dispersão. E a filosofia não é dispersão. A filosofia ela tem um método, tem um procedimento, ela é rigorosa. A filosofia ela é concentração e é organização de espírito. Não é esse mero devaneio, esse pensar livre sobre diferentes pontos, sem nenhum critério, sem levar em consideração elementos que são próprios da área da filosofia. Além disso, os autores eles vão trabalhar alguns elementos associados com a própria leitura filosófica. Então, o que seria uma leitura plenamente filosófica? Uma leitura filosófica ela não se resume meramente a métodos ou técnicas de leitura. Também não basta lermos textos filosóficos e, a partir daí, dizermos que estamos tendo uma leitura filosófica. A leitura filosófica é uma leitura ativa, é um exercício de concentração, mas, ao mesmo tempo, é uma espécie de desmonte do próprio texto que está sendo lido e analisado. Então, compreender adequadamente o que está sendo lido, contextualizar, verificar se o autor tem uma postura coerente, consistente com os argumentos utilizados. Caso contrário, isso não será tido como uma leitura filosófica ou uma leitura ativa. Mas o que tudo isso tem a ver com o problema do ensino da filosofia? Os autores eles estão praticamente de acordo ao falar que o problema relacionado ao ensino da filosofia se deve também às próprias instituições de ensino. Por quê? As instituições de ensino elas estão há um predomínio nessas instituições de ensino de uma abordagem cientificista, ou seja, o cientificismo que tende a valorizar apenas aquilo que é consensual, aquilo que é de domínio público, analisado e testado empiricamente. E a filosofia, por ser algo a priori, por se fazer a partir do próprio pensamento, constitui-se numa afronta a essa proposta de ensino cientificista. Como ensinar algo que não é plenamente consensual e sequer é testado e analisado empiricamente? Então, a própria ideia de cientificismo predominante nas instituições de ensino, seja no ensino superior, seja na educação básica, tende a ser o quê? A entender o recuo que inúmeros teóricos fizeram à história da filosofia. Por quê? O ensino de filosofia a partir de sua história, ele é consensual. Ou seja, nós sabemos que Platão foi discípulo de Sócrates e que Aristóteles frequentou a academia de Platão por um determinado período de tempo. Assim, nós temos o quê? Nós temos uma história da filosofia e sobre dados históricos nós temos um determinado acordo, um determinado consenso. Entretanto, as propostas temáticas e principalmente a proposta problemática que trata do ensino da filosofia, como nós vimos na unidade anterior, elas lançam um desafio às próprias instituições de ensino. Por quê? Os problemas de filosofia eles têm uma natureza consensual, eles são de uma natureza teórico-conceitual. Entretanto, os problemas filosóficos não se resumem apenas, ou não são meramente problemas linguísticos. Eles têm uma identidade própria, embora essa identidade seja vaga, em alguns momentos transdisciplinares. Mas, de acordo com a proposta de ensino de filosofia baseada em problemas, nós procuramos fazer o quê? Identificamos o problema. Como que nós solucionamos esse problema? Através de teorias. Como são elaboradas teorias? Através de argumentos. Então, ensinar filosofia nada mais é do que ensinar problemas, ensinar teorias e ensinar novamente os argumentos adequados. Voltando lá à metáfora anterior, ensinar filosofia para poder filosofar, assim como ensinar a pintar para poder pintar. Mas como se ensina essa filosofia a partir de problemas que geram teorias, nas quais há um conjunto de argumentos articulados e desenvolvidos?
Não há outra resposta a não ser praticando, ou seja, recusando uma cultura autoritária de que você necessariamente precisa citar determinados autores dentro de um contexto histórico específico. Não é essa a proposta apresentada e defendida pelos autores desta unidade. Em linhas gerais, são esses os principais pontos discutidos e apresentados nesta unidade 2 referente aos problemas e as relações entre ensino de filosofia e metodologia. Cabe ressaltar que é importante que vocês leiam atentamente os 3 textos, estabeleçam conexões entre cada um deles para que vocês possam compreender e assimilar melhor esses conteúdos. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato com os nossos tutores ou comigo mesmo através da plataforma Moodle. Um bom estudo a todos e nos reencontraremos na próxima unidade.